Guardando o seu chamado e nesta noite pode então confirmar para assim servir ao seu Senhor. Hoje iniciamos a nossa semana de despertamento espiritual. Estamos tendo aqui a reunião presencial e também através da transmissão pelo nosso canal do YouTube. Você que está nos assistindo, também sejam abençoados nesta noite com a mensagem da palavra de Deus que chegará ao seu lar também e ao seu coração. Estão aqui presentes pastores, como citei, e vários irmãos que têm esse interesse de aprofundar o seu serviço na obra do Senhor. Nós chamamos dessa reunião normalmente, não com a presença aberta como desta noite, de pastoreio de pastores. Nós cremos que precisamos de um apoiar o outro, orar um com o outro, chorar, trocar as informações, as dificuldades, e nós fazemos isso de uma forma de um rodízio. Hoje estamos aqui, na próxima encontro, na segunda-feira, será na igreja do pastor Denilson, ali no setor O. Depois iremos para a igreja Memorial Batista, no Riacho Fundo, lá na QS 14 ou 17, ali ao lado da rodoviária. Então fazemos esse rodízio, orando pela igreja, conhecendo a igreja. Depois nós fazemos nas casas, então vamos na casa de um pastor, depois vamos na outra, conhecendo também o seu lar, os seus filhos, demais componentes, orando também aonde residem os servos do Senhor. E nesta noite nós estamos dentro do nossa semana de despertamento espiritual, abordando o tema tempo de despertar a sua vocação, o seu chamado, e será desenvolvido pelo nosso querido pastor Denilson. Convido o pastor Denilson que venha aqui à frente, está acompanhado da sua esposa, a irmã Sara, é o nosso companheiro, nossos encontro de pastoreio, e eu convidei e ele graciosamente aceitou o convite de estar aqui conosco. Eu queria pedir ao pastor Divaldo Pimentel, o pastor auxiliar dessa igreja, que viesse à frente, e vamos nesse momento entregar a vida do pastor Denilson, de forma que ele receba a porção especial da unção do Senhor para ministrar nesta noite. Pai do Senhor, amém? Oremos em nome de Jesus. Deus, eis aí o teu servo, o qual o Senhor separou para ser um instrumento usado por ti, Senhor. Agora, Deus, te pedimos que o teu Santo Espírito prepare o nosso coração como terra fértil para a tua eterna, santa e gloriosa palavra. Nos abra, Pai, em nome de Jesus Cristo, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender, Senhor, tudo que você colocou já no coração do teu servo, para falar conosco. Ó Deus, nós te pedimos que nós venhamos sair daqui entendendo, Senhor, a nossa chamada e a nossa vocação, para que naquele grande dia, Senhor, possamos apresentar a Ti os frutos do que o Senhor colocou em nossas mãos. Que cada um aqui, Senhor, seja um vocacionado, chamado, e que cumpra cabalmente todo o ministério que o Senhor colocou na mão de cada um deles. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Saúde a todos os irmãos com a graça e a paz. Amém? É um privilégio estar aqui com a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. E é sempre bom podermos compartilhar daquilo que Deus coloca em nossos corações, a fim de que produza fé, de modo com que a nossa caminhada possa ser consistente, perseverante. Isso não significa que vai ser fácil, nem tampouco que nós não experimentaremos as dificuldades, mas seremos fortalecidos. Eu sinto-me privilegiado de estar aqui com a amada igreja do pastor Humberto, o pastor Manuel, que são pastores que têm nos ajudado aí na caminhada, em oração, pastor Divaldo, e também os outros aqui que são missionários, líderes, homens e mulheres de Deus, que foram chamados para esse tempo e para essa geração. Então essa é a nossa oportunidade. Deus nos deu esse privilégio para que esse tempo de vida que nós temos, pudéssemos então ser instrumentos dele para transformar
realidades. Amém? A maioria aqui me conhece, eu sou o pastor Denilson, pastoreio a Igreja Batista Expansão lá na Ceilândia Norte. Já tem algum tempo que eu tenho servido aquela igreja ali, estou à disposição. Sou casado com a Sara está ali, fique em pé, Sara, por favor. Aqueles que não conhecem, a Sara está aí. É minha esposa, já somos casados aí também há alguns anos. E Deus nos deu o privilégio de termos 4 filhos. O Caetano, a Glória, o Benício e o Samuel. Um com 11, o outro com 9, 8 e 7. Então, esses são os nossos filhos. E, de certa forma, eu tentei esforçadamente obedecer a palavra do Senhor, que diz que crescei e multiplicai. Então, não me critique, não fale nada em relação à quantidade de filhos que eu tenho, porque eu estou coberto da palavra do Senhor. Se você não quer ter, isso aí é por opção sua, escolha sua, mas eu preferi obedecer a palavra de Deus. Amém? Antes de iniciar, eu gostaria também de orar pelas nossas vidas, para que esse tempo, esse momento seja um momento de graça, um momento de crescimento, de maturidade, e que nós estejamos com os nossos corações extremamente submissos à palavra de Deus. Para que você saia daqui tocado, impactado e transformado tão somente pela palavra de Deus. Amém? Ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença e queremos nessa noite ouvir o Teu Santo Espírito ministrar em nós, para que áreas das nossas vidas ou do nosso exercício ministerial ou a resposta da nossa vocação, ó Deus, que nessa noite possa ser animada pelo Teu Espírito, de modo que nós venhamos sair daqui convencidos, submissos ao poder da Tua palavra, para que assim, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós continuemos avançando, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós que somos a igreja de Jesus. Ó Deus, nós iremos avançar, nós iremos alcançar, pessoas serão transformadas, realidades serão transformadas, sociedade vai ser transformada através da presença da igreja do Senhor Jesus, da presença da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós Te adoramos porque começamos ou iniciamos hoje essa semana de despertamento, onde nós, Senhor, nos colocamos à disposição do Senhor, para que dia após dia nós venhamos enraizar a Tua palavra em nosso coração, para que assim os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas atitudes possam traduzir coerentemente aquilo que Tu tens para nós. Ó Deus, assim nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. A partir do primeiro versículo, leremos de maneira integral o capítulo 1, são 11 versículos. Eu irei ler e gostaria que você prestasse bastante atenção. Neemias capítulo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu que no mês do Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a capital, veio Enani, onde meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntou-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e pobreza. Também os muros estão derrubados de Jerusalém, e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. E disse: ó Senhor, Deus do céu,
Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos aos teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido de maneira perversa contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que regaste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. O Senhor, que estejam atentos aos teus ouvidos, à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e fazem prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, copeiro do rei. Amém? Glorificado seja Deus pela leitura da sua palavra, e que o Espírito Santo do Senhor possa trazer discernimento nesse dia, nessa hora, para que nós, como eu já disse e insisto mais uma vez, saiamos daqui extremamente submissos à palavra do Senhor. O tema que foi proposto a mim é tempo de despertar a vocação ministerial. É tempo de despertar a vocação ministerial. E eu gostaria de trazer uma reflexão exatamente nessa perspectiva. É tempo de despertar a vocação ministerial. E compartilhar essa porção da palavra de Deus é apenas o capítulo introdutório do livro de Neemias, que é um livro preciosíssimo, com lições fundamentais para o exercício da liderança, para o enfrentamento de desafios que Deus propõe a cada um de nós, aqueles que respondem à chamada do Senhor. Então, gostaria de pensar com os irmãos exatamente dentro dessa perspectiva. O texto diz que Neemias ele estava confortavelmente em Suzã, capital de inverno. Ali era visitado pelos imperadores, e ele exercia uma função importante, ele era copeiro do rei. Uma função de prestígio, uma função que era reconhecida socialmente. De certa forma, do ponto de vista da sua profissão, ele estava extremamente estabilizado. Ele não tinha outra razão de se preocupar no que se refere à sua própria estabilidade. Estava bem, servia ao rei, era copeiro. E naquela época, o desenvolver dessa função era fundamental porque ele experimentava a comida. Aquilo que o rei envenenasse a comida ou aquilo que era oferecido ao rei, ele que deveria fazer esse filtro. Mas, de certa forma, o que eu quero enfatizar é que Neemias, ele se encontra em uma situação de conforto, de estabilidade. Neemias se encontra em uma condição que ele, olhando para si, não há justificativa racional, não há justificativa motivacional que o leve a sair daquele estado, a sair daquela posição. Porque para muitos aquela posição que ele ocupava era uma posição desejada, era uma posição de prestígio, era uma posição de reconhecimento. No entanto, o texto continua, e aí no versículo 2, a palavra de Deus diz que veio então Enani, um dos irmãos, com alguns de Judá,
e ele fez uma pergunta pelos judeus que tinham escapado e aqueles que escaparam do cativeiro acerca de Jerusalém. O primeiro aspecto que eu gostaria de abordar exatamente é tempo. É tempo de fazermos as perguntas em relação àquilo que nos cerca. Porque antes de respondermos a nossa vocação, aquilo que Deus tem para nós, para o nosso tempo, como resposta obediente àquilo que Ele quer, é necessário que nós tenhamos percepção da nossa realidade e da missão que recai sobre nós, que somos Igreja de Jesus. Amém? Em outras palavras, eu estou dizendo que é tempo de fazermos perguntas. Por que as pessoas têm se afundado cada vez mais de maneira profunda na tristeza? Por que as pessoas têm abandonado e virado as costas para Deus? Por que nós não temos conseguido alcançar a nossa geração de forma impactante a produzir pessoas que sejam tementes a Deus, de modo que entreguem suas vidas de maneira absoluta e submissa à palavra do Senhor? Por que nós não fazemos perguntas em relação ao cenário que nos cerca, em relação à família que nós convivemos, em relação à igreja que nós estamos? Neemias faz perguntas acerca do seu povo, acerca do estado de Jerusalém, acerca daqueles que estavam ali escravizados. E o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar aqui é tempo de nós nos perguntarmos: o que tem nos cercado? Quais são as oportunidades que tem gerado em meio à nossa comunidade? Porque se nós não estivermos dispostos a perguntar, tampouco nós iremos dar resposta a Deus com o exercício da nossa vocação, com o nosso ministério e muito menos com despertamento. Porque o nosso tempo é hoje, amém? Nós não teremos outras oportunidades para marcar essa geração com a alegria que é razão feita em Cristo. Nós não teremos outra oportunidade para dizer para as pessoas que o reino de Deus chegou e que é tempo de se arrependerem e que, através das nossas vidas, da nossa ação, do nosso comportamento, nós iremos impactá-las. Portanto, é tempo de fazermos com que as pessoas sejam tocadas profundamente pela palavra de Deus. É tempo. Por que é importante nós frisarmos exatamente nesse aspecto? Porque nós somos Igreja de Jesus, amém? Nós somos a igreja dele, paga por um alto preço, um preço de redenção. E a própria palavra igreja, ela significa o quê? Aqueles que saem para fora, não é aqueles que vêm para dentro. E às vezes nós estamos habituados e acostumados apenas com essa estrutura, com o templo, com aquilo que é nos aconchegante, e ao invés de nós irmos ao mundo, nós queremos que o mundo venha para cá. E isso não vai acontecer. O máximo que nós iremos conseguir é replicar um estilo religioso, um estilo denominacional, uma confissão de fé, mas nós não iremos conseguir marcar o nosso tempo e a nossa geração. Amém? Amados irmãos, nós estamos centralizados ali na expansão e às vezes nós temos falado quais são as marcas daquela cidade. São jovens de 16 a 21 anos sendo assassinados o tempo todo, mas nós temos que perguntar: Senhor, nós estamos aqui para mudar a realidade desses jovens, eles precisam conhecer a graça de Jesus, mas eu e você, de modo nenhum, podemos estar enclausurados nisso aqui, no templo. Não podemos estar enclausurados e aprisionados dentro de nós mesmos, do nosso conforto, das nossas estabilidades, daquilo que é nos chegado a nós. Porque nós nos acostumamos e a nossa intercessão e a nossa oração, ao invés de ser para salvar aquele que está lá fora, nós ficamos ardentemente pelas bênçãos pessoais. Às vezes para exaltar o nosso orgulho, às vezes para que nós estabeleçamos uns com os outros uma competitividade, uma concorrência. E isso enfraquece exatamente o discernimento espiritual em relação ao nosso tempo.
Amados irmãos, com isso eu estou dizendo que você precisa se sensibilizar pelas mortes que têm acontecido na nossa comunidade. Não podemos nos acostumar com adolescentes e jovens embriagados. Não, a autoridade é nossa, porque esse é o nosso tempo, amém? Aqui Neemias enxerga uma situação extremamente desconfortável, de escravidão, de pobreza, de insignificância, de desprezo, de abandono. O texto diz que os muros estavam derrubados, não havia muro, não havia porta. Então era um cenário caótico. Não havia possibilidade nenhuma de Neemias por si só reconstruir tudo aquilo. Mas ele faz pergunta exatamente para se colocar na brecha, para se colocar na posição. E o que eu quero trazer no seu coração, que é tempo para que eu e você, como vocacionado, pastores, líderes, missionário, arregacemos a manga, assumamos o nosso papel, a nossa responsabilidade, não só religiosa, mas sobretudo também social, e façamos, e produzamos a diferença na nossa comunidade, com quem nós convivemos, com a autoridade dada pelo Senhor. Mas para isso você precisa discernir o seu tempo, amém? Você não pode se acostumar com as pessoas o tempo todo, eu estou com depressão, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não, nós precisamos marcar esse tempo. A situação de Neemias era precária, a nossa também é. Crescimento avassalador de violência. Nesse tempo eles estavam extremamente desguarnecidos porque não havia muro. E uma cidade que não tem muro é uma cidade desprotegida, é de fácil acesso, qualquer um pode chegar lá e fazer o que quiser. Isso para uma nação representava o quê? Vergonha, desprezo, de certa forma até enfraquecimento da sua fé em relação a Deus, porque eles não estavam guarnecidos. Então a situação de Neemias não é uma situação confortável, não é uma situação fácil, não é uma situação favorável, mas pelo contrário, é uma situação de escravidão, é uma situação de miséria, é uma situação de pobreza, é uma situação das mais horrorosas possíveis. Porque essas pessoas aqui estavam sem fé, sem esperança. Mas Neemias tem essa ousadia de fazer pergunta e se coloca à disposição para ouvir o que tem a dizer daquele povo. E o que eu gostaria de dizer para você que é tempo de você também fazer as mesmas perguntas e se colocar à disposição de Deus para mudar esse tempo e essa geração. Amém? O segundo aspecto que eu gostaria de abordar é exatamente despertar. É tempo de despertar. Despertar tem muito a ver com o nosso estado de estabilidade, o nosso estado de sonolência, a nossa naturalização das coisas que nós vemos e observamos. Nada mais nos toca, nada mais toca profundamente o nosso coração. Nós nos tornamos pessoas extremamente insensíveis em relação a tudo. E conseguimos nos acostumar com essa realidade. Nos acostumamos com a pobreza, nos acostumamos com a violência, nos acostumamos com a injustiça, com as injustiças. Nos acostumamos com esse noticiário horroroso que só replica a escravidão e o pecado do homem longe de Deus. E isso mais não nos toca. Mas por quê? Porque nós estamos extremamente sonolentos, seja pela nossa religiosidade, seja pelo nosso estilo de ser, porque nós nos acostumamos. Nos estabelecemos em nós mesmos. E perdemos a oportunidade, de fato, de estarmos atentos e vigilantes àquilo que nos cerca, à nossa realidade, para sermos instrumentos de Deus. Amados irmãos, despertar significa exatamente essa disposição de inteireza, pela qual você se coloca na posição de se tornar sacrifício, para fazer com que realidades sejam transformadas para a glória de Deus. Não é algo que nós possamos terceirizar, passar para os outros. Não é algo que os outros têm que fazer em nosso lugar, mas Neemias se coloca na posição, esse é meu povo, essa é minha nação, apesar do pecado, é fruto de desobediência, eles estão fracassados, mas eu vou colocar na posição de intercessor, Deus vai ouvir as nossas orações, nós iremos reconstruir o muro, Deus vai ser honrado, através da minha vida.
E essa também deve ser a sua convicção, amém? Para que você se torne desperto, acordado, extremamente disposto para ouvir a voz de Deus. Eu poderia trazer qualquer outro texto que tenha a ver com um chamado de Deus específico, com um anjo, com um sonho, com um chamado de um profeta, mas não, aqui Neemias faz uma leitura da sua realidade. Não é um aspecto subjetivo, é um aspecto objetivo daquilo que ele podia constatar nos seus irmãos. Eles estão empobrecidos, eles estão envergonhados, eles estão desprezados, eles são escravizados. E essa também deve ser a minha e a sua perspectiva em relação àquilo que nos cerca. Só é possível quando eu e você estivermos despertos, para podermos fazer a leitura da nossa realidade e se colocar à disposição para que Deus nos use de maneira extraordinária. Amados irmãos, se tem uma coisa no nosso tempo, na nossa geração, que nos faz sermos embriagados por essa sonolência, de modo que nós não reagimos a nada, é porque nós somos tomados pela distração. Estamos o tempo todo distraídos. Não conseguimos, de fato, colocar em nosso coração e darmos uma continuidade àquilo que Deus nos chamou. O tempo todo você está conversando com pessoas, não, Deus me chamou para isso, aí daqui a próxima semana, não, Deus não me chamou mais. Fica nessa oscilância, adiando, como se nós tivéssemos essa possibilidade. Isso é sonolência, em função das nossas próprias distrações. Às vezes o tempo que nós investimos em futilidades, em coisas que não vão acrescentar absolutamente nada na nossa vida, na nossa liderança, naquilo que nós precisamos fundamentar a nossa fé, naquilo que ia alimentar o nosso coração, perdemos totalmente essa perspectiva e aí nós nos tornaremos sonolentos, enfraquecidos, desanimados, porque a avalanche de problemas, de pressões, de dificuldades nos atingem. Mas o que eu quero convidar nessa noite é que nós somos a igreja de Jesus, amém? Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós, porque a autoridade foi dada a ele, e essa autoridade é partilhada à sua igreja, que somos nós. Nós estamos aqui para marcar esse tempo e fazer com que saiamos daquilo que tem nos aprisionado, nos distraído, nos prendido, e possibilitar com que, como líderes, pastores, vocacionados e missionários, nós marquemos esse tempo e essa geração, assim como Neemias. O texto diz que ele ouviu tudo, ouviu aquelas palavras, ele senta e chora, ele lamenta profundamente, continua a jejuar e a orar. Disciplinas espirituais fundamentais que levaram Neemias a uma busca profunda pela presença de Deus. Mas mais do que isso, Neemias tem essa sensibilidade porque é alguém que se coloca à disposição de Deus e tem a percepção correta da sua realidade e daquilo que te cerca e do tamanho do desafio que estava à sua frente, do tamanho do desafio que ele precisava enfrentar, do tamanho da dificuldade que ele precisava superar através da manifestação de quem Deus era. Mas é importante frisar que ele senta e chora, ele lamenta pelo seu povo. E eu te pergunto, quantas vezes você tem sentado e chorado? Pelas pessoas que fatalmente não têm a oportunidade de conhecer quem Deus é. Quantas vezes você tem sentado na sua cama e lamentado, porque seu bairro cada vez mais tem se tornado incrédulo, distante de Deus? Quantas vezes você tem sentado, lamentado e chorado pelos pecados da nossa nação? Quantas vezes você tem sentado e chorado pelo abandono, pelos maus tratos, pelo abuso, pela violência, pelo feminicídio, que tem solapado a nossa nação?
Quantas vezes você tem sentado e lamentado por isso? Essa posição de intercessão é minha e sua. Amém? É nós que temos que voltar para Deus e dizer: Senhor, essa realidade será mudada. Eu não quero me acostumar com lares desfeitos. Eu não quero me acostumar com o fracasso da família. Eu não quero me acostumar como sendo a capital do divórcio. Eu não quero acostumar com a traição. Eu não quero me acostumar com o adultério. Eu não quero me acostumar com a pornografia. Não, essas escravidões, essas algemas serão quebradas pela manifestação da igreja, porque eu sou igreja. Se eu e você não assumirmos essa postura e lamentarmos por esses pecados que têm atingido o nosso povo, a nossa nação, não é outro povo, é nós. Amém? Por isso o desafio nessa noite, talvez não era essa palavra que você queria ouvir para despertamento, mas você precisa ouvir, para que assim nós marquemos esse tempo. O próprio Jesus diz que nós somos sal e luz, isso significa dizer que esses processos só serão revertidos pela nossa presença, pela presença da igreja de Jesus, porque nós somos sal e luz. Amém? Amados irmãos, quando uma carne morre, o destino dela é a putrefação, é o apodrecimento. E é um processo irreversível para algo que morreu. Ele não vai fazer outra coisa, não ter outro destino que não seja o apodrecimento. Mas a maravilha da graça de Deus, do chamado de Deus, da vocação, do nosso discernimento, da leitura que fazemos da nossa realidade, é que agora nós nos tornemos sal para mudar essa realidade que vai desembocar no apodrecimento. Não podemos nos acostumar com essa realidade apodrecida. Às vezes nós estamos lá na expansão e visitamos muitas casas, muitos lares, boa parte das famílias são desfaceladas, desestruturadas. Às vezes o pai, a figura paterna, ou já morreu, ou está preso. E tem os filhos que estão crescendo órfãos, desamparados, sem a presença do pai. Mas essa é a nossa realidade. E precisamos ser sal e luz para esse povo, para que eles encontrem luz em Jesus Cristo, através das nossas vidas. E é isso que Neemias faz, ele senta, ele chora, ele lamenta, ele continua a jejuar, ele ora a Deus, porque essa deve ser a minha postura e a sua, diante do despertamento. O que é despertar? Para que você dobre seus joelhos, despertar para que você separe tempo em oração, despertar para que você medite na palavra de Deus, despertar para que a palavra de Deus não seja apenas um amuleto ou um ritual religioso, mas que ela passe a fazer parte da sua vida, de modo que a sua ação seja tão somente a tradução daquilo que a Bíblia revela. Porque se nós não portarmos desse jeito, nós nos tornaremos pessoas religiosas, engessadas pelo nosso ritual religioso, engessadas pelos nossos costumes, e aí ao invés de nós mudarmos a realidade, nós acostumamos com ela, e as coisas estão andando do jeito que estão, e a igreja de Jesus passa a ser o quê? Insossa, insípida. E Jesus disse que não serve para outra finalidade, que não seja para ser pisoteada e lançada fora, porque não está marcando absolutamente nada. Irmão, por que perdemos o nosso sabor? Exatamente porque estamos sonolentos, não temos feito aquilo que tem que ser feito. Não temos buscado a Deus, não temos lamentado, não temos intercedido. Estamos ocupados com os nossos desejos, com os nossos projetos, com aquilo que nós desenhamos no nosso coração, na nossa mente. E esse estado de sonolência prolongado tem feito com que os efeitos da igreja de Jesus tenham sido envergonhados pelos outros. Irmãos, se nós fôssemos contabilizar, hoje, segundo o IBGE, nós somos quase 50 milhões. Era para colocarmos os índices de assassinato lá para baixo, índice de separação. Mas, pelo contrário, nós temos experimentado uma sociedade que, às vezes, você vai no presídio, conversa com alguém, conversa com outro. Ah, não, minha mãe era crente. Ah, não, eu também já visitei a igreja. Ah, não, eu já fiz parte do louvor. Ah, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a profundeza dessa palavra tem que nos quebrar, tem que nos transformar, para que realidades sejam impactadas através da nossa vida. E nos tornemos despertos para essa realidade de pecado que está à nossa porta.
Irmãos, às vezes nós temos medo de sair daqui, por exemplo, a gente está nesse ambiente, sair aqui para fora, com medo de assaltar. Você esconde seu celular, mas por quê? Nós somos igreja. O assalto, o roubo, a desigualdade social tem que não mexer conosco. Nós não podemos nos acostumar com isso. Às vezes você pega países super desenvolvidos, a diferença salarial de um para o outro é em torno de 10 salários. Aqui no Brasil chega a diferença de 100 salários mínimos para alguns, e às vezes tem outros que não tem nada. E às vezes nós queremos alimentar o nosso coração com isso, mas por que eu estou chamando a sua atenção? Porque nós somos sonolentos. Não enxergamos a profundidade do pecado que tem nos afastado de Deus e nos tornado insosso nessa realidade apodrecida. Eu costumo sempre dizer, um tempo atrás, teve um vídeo aí que viralizou, era um menino, em torno de 12 anos, ele sempre falava assim, perguntavam para ele, 2 mais 3, ele falava 7, aí falava, acertou o miserável. 1 mais 3, ele 5, acertou o miserável. E às vezes nós nos alimentamos disso, daquele que é analfabeto, daquele que tem dificuldade de entender, nós nos orgulhamos pelos nossos diplomas, pelos nossos títulos, porque isso nos afasta dos outros, e aí nós estamos replicando realidades que nos separam dos outros. E não temos nem sequer sensibilidade para marcarmos esse tempo e essa geração exatamente por conta da nossa sonolência. Por causa da nossa sonolência. Amados irmãos, o racismo é um tema que tem trazido muita discussão, mas vindo da esfera política, mas não do nosso exemplo. Às vezes você está aqui e continua alimentando no seu coração sentimentos preconceituosos com pessoas que convivem na sua mesma comunidade. Seja preconceito de raça, seja preconceito de gênero, seja preconceito econômico. E aí nós começamos a ficar sonolentos. E aí por isso que nós não choramos por essa realidade deprimente, por isso nós não lamentamos pelo enfraquecimento das pessoas e o seu empobrecimento. Por isso nós não jejuamos continuamente pela transformação da nossa realidade. E nem tampouco nos colocamos como intercessores. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, você saia daqui desperto e com convicção profunda que esse é o tempo para que nós marquemos essa geração. Esse é o tempo para que nós tenhamos um testemunho dado por Deus através do seu Espírito em nós, com convicção profunda da nossa fé. Esse é um tempo para que você chegue à condição de dizer, o Senhor me escolheu, e eu estou à disposição de fazer, não por aquilo que o ministério pode me oferecer, não pelo glamour, não pela posição, não por aquilo que as pessoas têm dito, mas pelo prazer e tão somente de servir ao Senhor. O terceiro aspecto que eu gostaria de abordar é exatamente sobre a vocação. É tempo de despertar a vocação. O que é vocação? É exatamente um chamado de Deus. E como é que é atestado esse chamado no Novo Testamento? Deus se apresentou para alguns e chamou diretamente, e esses pelas quais ele chamou, designou como apóstolo. Mas o outro sentido dessa palavra no Novo Testamento significa aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa dizer, apesar daqui estar aqueles que ocupam algum cargo, aqueles que exercem alguma função dentro da igreja, na verdade, todos nós somos chamados a dar uma resposta com a nossa vida para que realidades sejam transformadas. Mas aí, em função da nossa estrutura religiosa, das nossas posições, ao invés disso facilitar o progresso e o avançar da igreja do Senhor, acaba virando oportunidade para disputa dentro da própria igreja. E isso gera enfraquecimento da nossa palavra, da nossa autoridade como igreja, e não conseguimos, de fato, responder à nossa vocação. Amém? Você que está aqui hoje,
Não enxergue isso aqui como uma plataforma para promover nenhum tipo de personalidade. Amém? Não enxergue isso aqui como um trampolim para você ser aceito pelas outras pessoas. Porque às vezes em algumas áreas da sua vida você precisa ser tratado. Não enxergue o altar apenas como algo que vai produzir ou promover desejos pessoais e carnais. Não, mas isso aqui deveria ser a representação autêntica de uma vida entregue ao Senhor, que não tem dúvidas daquilo que Ele chamou para fazer por esse tempo. Amados irmãos, nós não iremos avançar se assumirmos essa postura e não respondermos à nossa vocação. Eu tenho 4 filhos, e muita gente pergunta o que eles serão. Eu respondo para você: pastores. Mas por que ele não quer ser advogado? Não, eles precisam ser pastores. Porque isso é uma convicção de fé. Um tempo desse eu fui lá na Bahia e circulei algumas igrejas, e mais de 5, 6 igrejas, sem pastores. Porque a região não tem condição de oferecer uma escola particular para os filhos dos pastores. Então não consegue. Pastores que vai para lá. Aí eu te pergunto, é a vocação. Vocação não tem a ver com esse mundo. Amém? Vocação tem a ver com Ele. Para esse tempo e para essa geração. Nós não podemos nos acostumar com essas coisas. Vocação é aquilo que Deus te chamou para fazer. Independente do lugar que você estiver. E às vezes nós caímos nessa ilusão, e alguns dizem, você é pastor, mas pastor de quê? De uma igreja pequena, de uma igreja grande? De onde tirar essa ideia? Nós somos a igreja de Jesus para salgar esse mundo, transformar realidades, uma resposta autêntica de fé daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não pelos glamour desse mundo, não por aquilo que o mundo tenta nos oferecer, não por esse engano, não, mas Deus nos chamou para que nós pudéssemos responder exatamente como Neemias, se colocar à disposição, mesmo que custe a sua vida, para que realidades sejam transformadas. Amados irmãos, se nós não entendemos a vocação nessa perspectiva que Deus nos chamou e que eu estou disposto a fazer, inevitavelmente não há despertamento que vai latejar no seu coração para que você se torne perseverante. Porque o seu olhar vai estar nas estruturas, nas pessoas, na posição, naquilo que pode usufruir ou ter em função da estrutura de poder. E aí cada vez mais nos tornamos enfraquecidos, não conseguimos nos relacionar, não conseguimos conviver como igreja, fracassamos e padecemos exatamente porque o nosso coração, ao invés de estar voltado para Deus em oração, em lamento, em jejum, nós estamos com corações endurecidos pelo nosso orgulho, pelos títulos que temos, pelas faculdades que fizemos, pelos diplomas que usufruímos. E isso vai nos distanciando das pessoas, vai nos distanciando da realidade, de modo que nós nos tornamos robotizados a Deus, ao invés de fazermos com espontaneidade, com entrega, com sacrifício, com fé. Nós passamos a exigir, a impor. Começamos a querer tratar desse ambiente como se dependesse de nós. Não, a ação de Deus e o poder está na sua palavra. Amém? Eu estou aqui como porta-voz de Deus para trazer essa palavra, embora seja uma palavra de dureza, mas essa é minha responsabilidade, não só para vocês, mas para comigo também. Então o nosso orgulho tem que ser de obediência e sujeição àquilo que Deus mandou para fazer. Não pode circular outra coisa em nosso coração. Porque senão nós iremos fazer e termos o mesmo pensamento que o mundo. E não conseguiremos exercer aquilo que Deus requer da sua igreja, para que transforme em realidades e pessoas, através de quem nós somos. Vocação é uma resposta que você dá a Deus. Você está disposto a fazer aquilo que Deus
colocou no seu coração para que você fizesse. E como é que se atesta isso? Através do seu testemunho em meio à igreja. A igreja vai reconhecer os dons espirituais manifestos em você. E ela vai reconhecer que, de fato, você é alguém vocacionado, chamado por Deus. Mas aí nós trocamos vocação pelo seminário, nós trocamos vocação pelo diploma, nós trocamos vocação pela formação em bacharel, nós trocamos a vocação por teologia sistemática, nós trocamos a vocação por aprofundamento nos filósofos ou algum teólogo famoso. Nós trocamos a vocação por essas coisas. E aí nós nos perdemos. E aí nós deixamos de ser frutíferos. Aí deixamos de multiplicar. Deixamos de ver realidades sendo transformadas por nós. Mas Neemias não, é um homem voltado para Deus, é um homem que chora, é um homem que lamenta, é um homem que jejua e busca intercessoriamente para que Deus restaure aquele povo, para que Deus dê uma nova direção. O texto diz que ele se importa com isso porque ele reconhece o pecado daquele povo. Ele reconhece que as pessoas estão fadadas ao fracasso porque não entregaram suas vidas a Deus de maneira completa. Ele sabe que aquela escravidão é resultado insistentemente de uma vida de desobediência. Ele sabe que aquela escravidão representa a mão pesada de Deus sobre aquele povo. Ele sabe que aquela escravidão é o castigo de Deus sobre aquele povo, para que eles pudessem então voltar-se para Deus, para que eles pudessem arrepender para Deus. Então a nossa missão, a sua missão, é exatamente responder à nossa vocação e dizer para as pessoas: saia do pecado, volte-se para Deus, se arrependa, há espaço aqui, Deus está aqui através do seu Filho e você precisa ser tocado e impactado por isso. Amém? Irmãos, nós não podemos ser dominados por outra coisa. Porque senão nós queremos o tempo todo motivar as pessoas, trazer palavras motivacionais, é quase uma teologia coach, onde as pessoas são embriagadas apenas com aquilo que elas querem ouvir. E é por isso que permanecem pessoas 10, 15, 20 anos infrutíferas na igreja, não conseguem compartilhar o evangelho, não conseguem ter uma vida devocional decente, não conseguem orar, não conseguem de fato partilhar com os outros. A gente tem por princípio, como igreja multiplicadora, plantar outras igrejas. E às vezes quando nós falamos isso, plantar outras igrejas, na nossa mente já vem estruturas. Não, são pessoas, são lares impactados, são casas transformadas, são lugares ali que as potestades têm dominado, e nós chegaremos e elas sairão e pessoas serão libertas para a glória de Deus. Então essa é uma resposta autêntica da vocação. Eu reconheço as debilidades da minha realidade, eu faço uma leitura e me coloco à disposição do Senhor para me tornar sacrifício vivo, instrumento de Deus, e dando essa resposta para que pessoas experimentem da graça verdadeira do Senhor que me alcançou. Isso é vocação. Isso é vocação. É você dar uma resposta a Deus, se colocando à disposição dEle, para fazer o que Ele quer marcar naquele tempo e nessa geração. E o dia de você decidir é hoje, aquilo que Deus colocou no seu coração. O dia de você escolher é hoje, dar essa resposta não para mim, mas dar essa resposta para Deus, e fazer a diferença. Seja aqui na igreja pastoreada pelo pastor Humberto, seja na igreja do pastor Manuel, seja lá na nossa, ou em qualquer outro ambiente, você precisa dar uma resposta para Deus. Não é possível que essa amiga sua endiabrada não consegue libertação através da sua vida. Não é possível que essa vizinha fofoqueira sua não é tocada pelo seu exemplo de fidelidade nas suas relações. Não é possível que esse ambiente de trabalho seu todo afundado em pecado seja transformado pela sua transparência e, mais do que isso, pelo seu temor a Deus. Essa é a resposta de vocação. E para encerrar, ministerial. Ministerial. É tempo de despertar a vocação ministerial. Amados irmãos, ministério é serviço. E o que é serviço? É trabalho, é sacrifício. Isso vai nos envolver não só de modo parcial, mas deve nos envolver de modo total. Mas nós estamos tão acostumados a não servir,
que nós naturalizamos o nosso comportamento e deixamos de ser canal de Deus. Deixamos de ser bênção de Deus. Um dia desse eu estava com um irmão e ele falou assim: pastor, eu gosto muito de peixe. Falei: legal, vamos lá na peixaria comprar um peixe. Mas falei: eu não suporto esse cheiro de peixe. Eu não gosto desse odor de peixe. Eu não gosto das escamas do peixe. Aí na minha cabeça eu falei: mas o que você gosta mesmo do peixe? Você não quer escama, você não quer o cheiro, você não quer o sabor. O que você quer? Algo artificial, raso. E às vezes as pessoas estão olhando para a igreja nessa perspectiva. Tem muita gente que chega: pastor, eu vim aqui, eu visitei e me senti bem. Mas isso não dá uma raiva no coração tão gigante? Cara, não é para você sentir bem, não. É para você sair daqui com raiva, é para você sair daqui animado para fazer a vontade de Deus. Não, mas a pessoa que eu preciso me sentir bem em relação a quê? Se custou a vida de Cristo em nosso lugar, para que nós tivéssemos agora livre acesso ao Pai, para que nós nos relacionássemos com Ele de maneira profunda, porque os nossos pecados levaram Jesus para lá. Uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, vexatória. E isso não traz ao nosso coração nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de constrangimento. E às vezes nós queremos frequentar uma comunidade e se colocar num patamar de conforto, de estabilidade, de modo que não aceito repreensão, não aceito exortação, não aceito absolutamente nada e quer ser servido. Invertendo o papel daquele que foi estabelecido por Deus, que o ministério é um ato de servir, e aquele que quer ser grande, aquele que quer ser visível, aquele que quer ser notório, sirva os outros. Mas aí nós temos a escassez do serviço. Não queremos servir. Somos resistentes a servir. Não queremos nos colocar à disposição para servir. E terceirizamos isso. E cada vez mais deixamos de produzir transformações reais e profundas na realidade. Porque fugimos da nossa responsabilidade não por ignorância, mas por intenção de coração. Não porque nós não sabemos, mas porque queremos nos comportar desse jeito. E fugimos do serviço. Às vezes nós temos celebração de aniversário e é uma dificuldade, porque todo mundo quer cantar, todo mundo quer dançar, todo mundo quer se apresentar. Mas outros cultos, por exemplo, de quarta-feira, que é culto de oração, ninguém aparece. Aí o pastor tem que estar lá cantando sozinho. Às vezes no domingo você tem 1, 2, 3 equipes e tem que ir revezando, porque tem muito guitarrista, muito violonista, mas na quarta não tem ninguém à disposição para servir. Mas aí no domingo ele olha para si e diz: não, eu estou respondendo à minha vocação, eu estou servindo. Mas e os outros espaços que precisam ser ocupados pela sua presença, pelas suas habilidades, pelos seus dons? Por aquilo que você sabe fazer, que na verdade foi Deus que te deu para que você colocasse à disposição dEle. Mas aí começamos a alimentar o nosso coração por essas carnalidades, nos afastamos de Deus, deixamos de cumprir o nosso serviço, deixamos de cumprir a nossa vocação, não nos entregamos por inteiro, pelo contrário, entregamos uma parte. E aí cada vez mais a nossa religiosidade, ela é muito mais performática, muito mais técnica, do que verdadeiramente uma espiritualidade contagiante de uma fé pujante, que está disposto a servir as pessoas. Amados irmãos, servir é trabalhar. É trabalhar. E que se refere ministerial é porque não tem nada em troca, amém? Se você está aqui na igreja e quer trabalhar porque vai ter uma recompensa em troca, eu digo que você está no lugar errado. Você vai assumir uma posição de liderança para ser criticado, às vezes para ser desprezado, caluniado e também abençoado, mas essa posição não é para te proteger, essa posição é para te expor, mas em troca de quê? Uma resposta que você deu a Deus. Não pode estar vinculado aos aplausos, à aprovação das pessoas, à recompensa financeira.
ao espaço público que eu tenho. Hoje nós vivemos na geração de seguidores, e às vezes nós queremos alimentar esse mesmo coração em relação ao nosso ministério, e ficamos incomodados quando as coisas não são curtidas, quando as coisas não são compartilhadas, quando os seguidores não é aumentado. Mas não incomoda a nossa paralisia e a nossa falta de capacidade de servir. Eu já disse aos irmãos, eu já fiz por muito tempo, muitos cultos fúnebres. E dificilmente eu encontro alguém para me ajudar e auxiliar cantando. Por quê? Porque um culto fúnebre não tem glamour, não tem visibilidade, não tem aparentemente nenhum tipo de honra. E isso desestimula as pessoas. O espaço que você precisa para servir é em todos os ambientes, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja na convivência com as pessoas. Porque se a sua mentalidade ela ainda for pequena, no sentido que você só vai servir quando tiver investido de uma posição, você perde as oportunidades de ser autenticado como alguém que de fato foi vocacionado e ministerialmente chamado por Deus para exercer um ministério relevante para esse tempo e para essa geração. Isso é muito comum na nossa denominação. Às vezes a gente faz escolhas, talvez de ano em ano ou de 2 em 2 anos, para que pessoas ocupem estrategicamente algumas posições, e às vezes quando a pessoa pergunta, por exemplo, pastor Manuel, você quer servir? Isso geralmente em assembleia. Não, eu declino. Ah não, você quer servir? Eu declino. Isso é uma antifé. Não era nem para cotar, era para todo mundo dizer, pastor, eu quero servir. Pastor, eu tenho um ministério relevante porque Deus tocou no meu coração. Eu quero servir. Eu quero fazer a diferença na realidade. Eu quero transformar as pessoas com aquilo que Deus colocar no meu coração. Aí você pergunta o quê? O que Deus colocar em seu coração? Não só cantando, não só pregando, não só participando do coro da igreja, mas se tornando uma pessoa relevante no ministério que Deus colocou nas suas mãos. E aí, às vezes, muitos que são eleitos pela própria igreja, porque reconhecem a função, reconhecem o prestígio, reconhecem também a autoridade daquela pessoa, ela passa um ano trabalhando, está até desenvolvendo um trabalho legal, a igreja tem sido abençoada, aí no ano seguinte ela vira para o pastor e diz, pastor, eu vou tirar uma folga, eu vou dar um tempo, mas como assim? Que ministério relevante nós iremos marcar esse tempo e essa geração, se nós estivermos ainda alimentando o nosso coração com essa infantilidade espiritual e não reconhecermos que Deus nos chamou para servir de maneira incondicional, a ponto de nos colocar à disposição do Senhor. Amados irmãos, Neemias está disposto a abrir mão do seu prestígio social, ele está disposto a abrir mão do seu salário, ele está disposto a abrir mão do seu tempo, para fazer com que a realidade dos muros derrubados, das paredes, das portas queimadas, da vergonha, do desprezo, pudesse ser então restaurada pelo Senhor. Porque Ele se coloca na brecha, se coloca numa posição de servo. Às vezes isso acontece aqui e acolá. Você está, por exemplo, você errou um culto, aí chega alguém pedindo alguma coisa ali na porta. Aí todo mundo olha e pergunta, cadê o pastor? Nós somos batistas, você sabe como é que o sistema financeiro funciona? Não fica um dinheiro na mão do pastor. Por que você está mandando? Por que você está mandando pedir para ele, como se o dinheiro da igreja estivesse na mão dele, se você sabe que não está? Nós nos isentamos das nossas responsabilidades. E não queremos colocar para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque não queremos nos envolver, não queremos nos desgastar, não queremos nos sacrificar, não queremos nos colocar à disposição, não queremos servir. Aí eu pergunto para vocês, como é que nós teremos um ministério relevante nesse tempo, se essas características se esvair, porque nós colocamos isso em nosso coração.
Neemias consegue ter esse ministério relevante, que não é da pregação, não é do louvor, mas é o ministério de construir muros. E em 52 dias Deus manifesta aquele milagre, aquela nação é reconstruída, pessoas são salvas, libertas, a esperança é reconstituída, exatamente porque um homem decidiu naquele tempo se tornar desperto para a sua vocação que Deus chamou para fazer. E é isso que Deus quer que você faça nessa noite. Se torne uma pessoa desperta nesse tempo, para que aquilo que Ele colocou nas suas mãos possa ser relevante, possa fazer a diferença na vida das pessoas e da igreja. E não enxergue a igreja como esse ambiente, esse lugar apenas para que você possa se autopromover, mas olhe para cá como uma possibilidade de ser treinado, abençoado para servir as outras pessoas. Embora isso possa custar o seu tempo, o seu dinheiro, o seu carro, aquilo que você julga ser importante, para que Deus seja glorificado, seja exaltado para todo sempre. Que Deus possa nos abençoar. Estamos aí iniciando essa semana de despertamento espiritual. Hoje é apenas o aperitivo, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais a você durante toda a semana, mas o desafio é que você venha para cá com essa perspectiva, para ser ministrado pelo Senhor, para ser tratado pelo Senhor, para que assim a Igreja Batista no Riacho Fundo 2 possa marcar essa geração, não só pela sua exuberância do templo, não só pela sua estrutura, não só por aquilo que possui, mas principalmente por pessoas, homens e mulheres cheias de Deus, para que assim na igreja do pastor Manuel nós tenhamos líderes extraordinários, pessoas que estão com as mangas arregaçadas para enfrentar as realidades que ali cercam, para que pessoas sejam tocadas, transformadas, para que lá na Igreja Batista Expansão nós também sejamos referência, não pelo nosso tamanho, não pela nossa estrutura, não por aquilo que fazemos, mas pela nossa obediência, porque Deus nos mandou para aquele tempo, porque Deus nos mandou para aquele lugar, e que realidades sejam transformadas, pessoas sejam transformadas, pessoas que não têm esperança possam encontrar esperança na Igreja de Jesus que somos nós, pessoas que estão violentadas possam ser tratadas e curadas dos seus traumas emocionais e psicológicos, pessoas que foram abusadas, abandonadas, possam ser abraçadas por nós, e que definitivamente nós marquemos um tempo e uma geração. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Gostaria que você ficasse em pé, eu irei orar para que Deus nos abençoe e para que essa palavra possa frutificar no seu coração e que você saia daqui de fato convencido daquilo que Deus te chamou para fazer, convencido de que esse é o tempo da sua resposta, convencido de que você não pode ficar mais sonolento e distraído com as coisas desse mundo, convencido de que o ministério que Deus colocou na sua mão é para servir, é para entregar, é para abençoar, é para doar, ficar convencido dessas coisas, para que assim Deus possa fazer um milagre, para que pessoas sejam curadas, para que realidades sejam transformadas, para que nós consigamos romper com isso e fazer com que o nome dele seja glorificado. Ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença, e nessa noite Tu trouxeste para cá pessoas que foram chamados pelo Senhor. E a Tua palavra foi ministrada, para que haja vida em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós nos tornemos de fato e de verdade sal e luz desse mundo. Uma igreja relevante, de pessoas convertidas e salvas, para a glória do Senhor. Ó Pai, eu encerro essa mensagem, submisso a Ti, e na certeza de que Tu irás cumprir a Tua vontade em nós. De modo que vai gerar uma convicção profunda em cada um que está aqui. Já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na fé no Filho de Deus, que se entregou em meu lugar. Ó Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, e nós iremos vencer, porque o maior brado foi dado na cruz. Tudo está consumado. Não há absolutamente nada, não há realidade apodrecida, não há situação que não possa ser convertida, transformada,
pela tua presença na tua igreja, que somos nós. Ó Deus, nós te louvamos, porque podemos inaugurar essa semana com a disposição de espírito para sermos despertados pelo Senhor, para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoe os nossos líderes, missionários, pastores, vocacionados, para que eles deem uma resposta, hoje, somente ao Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço profundamente ao pastor Humberto pela oportunidade